Mateus capítulo 14. Pai, muito obrigado por essa manhã. Eu quero te apresentar, Senhor, cada homem, cada mulher que está nesse lugar. Eu rogo cada pessoa uma sentença diante de Ti. Assim como muitas vezes me vejo gemendo nos meus dilemas, sabendo que tem um Deus grande, que se revela como Pai, que me traz tantas garantias, das quais muitas vezes eu não consigo descansar e entrar nelas, por isso me aflijo em insegurança. A Tua palavra diz que essas mesmas ansiedades, essas mesmas dores estão sobre todos os nossos irmãos no mundo. Por isso eu sei que cada um dentro da sua realidade, Deus, cada um dentro da sua particularidade, está vivendo as suas demandas de rompimentos pelos seus limites. Eu clamo que nessa manhã, Deus, quebre a casca, Deus, rompa-se, que haja nascimento, que venha luz, rompimentos aqui desse lugar. Eu declaro no poder do nome do Teu Filho Jesus Cristo, nos batiza nesse lugar, Senhor, nos batiza nesse lugar, aquele batismo que abre o céu e libera aquela voz que diz: eis aí meu filho muito amado. Em nome de Jesus. Mateus 14 diz assim, versículo 22. Logo a seguir, Jesus compeliu os seus discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Ouça, irmãos, o Senhor tem falado pelo seu Espírito e tem nos dado a conhecer algumas demandas do tempo presente. E a verdade é que existe um momento, uma virada no mundo, uma transição que Deus está fazendo. A palavra mais forte de orientação que encontrei respaldo bíblico para poder ilustrar melhor dentro dessa pandemia, foi aquela palavra que uma irmã até fez menção aqui quando eu entrei, que quando Elias, ele estava no ribeiro de Querite e as águas do ribeiro secam, e ele manda Elias agora bater na porta da casa de uma viúva e dizer para aquela casa que uma abundância de azeite e pão estaria brotando dela num período de escassez, e o azeite da botija não vai se acabar, e a farinha da panela não vai se acabar. Não está falando de comida, porque azeite na Bíblia fala de unção, e farinha, trigo, fala de pão, fala de nutrição espiritual, que não vai faltar palavra, não vai faltar revelação, não vai faltar unção. Só que as águas do ribeiro secam. Enquanto ele estava lá, ele era alimentado por um corvo. E corvo na Bíblia fala de um fim de um ciclo que Deus está gerando sobre a face da terra, porque as movimentações de Deus, elas sempre são ilustradas por águas. Por isso que quando Deus tirou o povo do Egito, era um rompimento que batizou-os pelas águas do Mar Vermelho. Quando foi para entrar em Canaã, foram batizados pelas águas do Rio Jordão, que abriram também. Mas o corvo, de uma maneira especial, ele fala sobre o fim de um ciclo. Fim de um ciclo. Um ciclo macro.
Por isso que as águas secam enquanto o corvo alimentava ele. E ali nós recebemos do Senhor esse respaldo ilustratório, porque quando as águas do dilúvio baixam, lembra, águas novamente, quando Deus resolveu acabar tudo e começar algo novo do zero, Ele findou a terra com águas, e quando as águas baixaram, uma nova realidade se abriu para o mundo. Quando as águas baixaram, nós bem sabemos que Noé soltou uma pomba, e a pomba fala do novo de Deus, do Espírito de Deus gerando algo novo. Só que antes dele soltar a pomba, ele soltou o corvo, porque o corvo anuncia o fim de um ciclo macro. E quando você encerra um ciclo macro, você não começa algo a partir de um aperfeiçoamento, a partir de uma reforma. Não, quando você encerra um ciclo macro, você começa algo do zero. Porque existem ciclos dentro dos ciclos. Quando você tem um dia é um ciclo de 24 horas. Quando você chega à meia-noite, você encerrou um ciclo de um dia. Amém? Só que você não encerrou o ciclo da semana. Porque um dia é um ciclo dentro de um ciclo maior chamado semana. E a semana, por isso que quando você encerra um dia, você tem um tipo de parada. Mas quando você encerra uma semana, você tem um outro tipo de parada. Quando você encerra uma semana, você encerrou um ciclo maior do que o ciclo do dia. Mas uma semana ainda é um ciclo dentro do ciclo do mês. E o mês é um ciclo dentro do ciclo do ano. O ano já é um ciclo mais macro. Por isso que quando chega dia 31 de dezembro, você estoura foguete, você rasga a agenda, você começa algo novo. Quando você encerra um ciclo macro na sua vida, você não reforma, você começa algo novo. Por isso que quando Deus encerra um ciclo macro, a gente fica perdido. Por quê? Porque você não tem uma base anterior para começar. Porque Ele está criando algo novo. E para criar você começa do zero. Você parte do nada. No início, a terra era sem forma e vazia. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Era um caos, não tinha nada. Ele estava criando algo do zero. Deus falou para Samuel, eu vou começar algo novo, Samuel, com você. Não chore por Saul. Eu já tenho um novo rei, uma nova maneira de governar, segundo o meu coração. Eu achei um homem que ele vai responder, revelar o meu tipo de governar. E onde é que ele está? Ele está na casa de Jessé, vai lá. E quando ele chegou na casa de Jessé, ele disse, me apresenta os teus filhos. A Bíblia fala que Saul, de todos os homens de Israel, o mais alto dava no ombro dele. Saul era muito grande. Quando entra o filho de Saul, um dos filhos de Jessé, quando entrou o maior, Samuel falou dentro do coração dele, só pode ser esse. E Deus falou, não é. Veio outro baitão, só pode ser esse. Veio outro, então esse que é um pouco menor, mas ainda é grande, deve ser esse. Não, não é. Quando chegou Davi, ele disse, eita Deus, coisa esquisita isso aí. Entenda uma coisa, Samuel já tinha da parte de Deus a informação sobre o velho, que Deus não estava mais atuando. Já tinha da parte de Deus a informação que Deus ia operar algo novo. Mas na hora dele fazer a leitura, a base dele ainda era Saul. E o que salvou Samuel de não se perder? Que salvou Samuel, que Samuel ainda sabia ouvir a Deus. E Deus ainda podia dizer, não é esse. Quando Deus está criando algo novo, nossa base anterior
nos trai. Nossa base anterior nos atrapalha. Então deixa eu lhe dizer uma coisa: toda a sua experiência ministerial que você tem acerca de fundamento, ela vai ser muito proveitosa para mim e para você. Mas toda a experiência que você tem a respeito da movimentação da igreja, nossa base anterior nos atrapalha para aquilo que Deus quer fazer agora. Porque Deus está gerando algo novo, que vai ser estranho para mim e para você. O portal da 1ª hora, quando Deus abriu o portal da 1ª hora, Ele não esbarrou no STF, Ele não esbarrou no Dória, Ele esbarrou em quem vinha trabalhando antes para Ele, no padrão do denário. Ele esbarrou em quem Ele já tinha contratado antes. Tem um portal de aceleração aberto, que eu e você não sejamos os que vieram antes, que vão ser para Deus o obstáculo. Não, porque Deus só pôde abrir um portal de 1ª hora, um portal de graça, um portal de favor, um portal escandalosamente gracioso, porque tinha gente que veio antes trabalhando. E a gente trabalha para alcançar vidas, a gente trabalha para Deus estender graça, mas dependendo da graça que Deus estende, a gente diz: não, Deus, isso aí não merece. Então, tem uma movimentação de Deus acontecendo, que é muito diferente da que foi feita até aqui. E a gente vai precisar ouvir, para não ser opositores de Deus. E agora, eu li esse versículo, eu espero que você não tenha esquecido, vou ler de novo. Versículo 22, logo a seguir, Jesus compeliu os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Ouça, irmãos, quando Jesus chega em um determinado momento, que a Bíblia diz que ele compeliu os discípulos a passar para o outro lado, a passar para outra banda. Ele compeliu. Outra tradução diz que ele insistiu. No original quer dizer que ele obrigou. Para ele insistir, para ele obrigar, para ele compelir. Sabe o que acontece, apóstolo Rogério? É porque ele encontrou resistência nos discípulos. Agora, por favor, Jesus diz o seguinte, que para os de fora, ele fala em parábolas, mas para os de dentro, ele revela os mistérios dos reinos dos céus, ele descortina. Por isso, que uma hora dessa, até que mesmo, para alguns pode soar parábolas, mas tem alguns no Espírito que estão entendendo o que está acontecendo. E a Bíblia, ela é um livro de enigmas. Enquanto Deus faz conversas, histórias para uns, Ele está revelando os seus mistérios para outros. E quando Jesus compeliu eles para ir para outra banda, para o outro lado da margem do rio, para o outro lado da margem do lago, para o outro lado da margem das águas, entenda uma coisa: quando Deus manda você atravessar qualquer coisa que está ligado à água, Ele está dizendo: eu estou rompendo você para uma nova movimentação minha, eu estou rompendo você para um novo nível em mim, eu estou rompendo você em algo que você ainda não conhece, eu estou transpondo uma barreira desconhecida para você entrar em algo novo comigo. Por isso que ele encontrou resistência, porque como nós já falamos aqui, para nós largar as coisas do diabo para pegar as coisas de Deus, não é grande dificuldade. O que é difícil para Deus é nos convencer de largar as coisas de Deus para pegar as coisas de Deus numa nova realidade. Por quê? Porque é de Deus. E a gente se perde no meio do caminho, quando a gente para de ouvir a voz e os comandos de Deus.
Já falei aqui outrora e volto a repetir. Você imagina que Noé recebeu uma ordem para fazer uma arca. Levou 100 anos para fazer a arca. Obviamente que ele não tinha serra, não tinha os maquinários. Então o que eu calculo? Eu calculo para mim que ele passou pelo menos os 10 primeiros anos desses 100 anos fazendo o quê? Derrubando árvore e fazendo tábua. Você imagina, no meio desse caminho, vem alguém e diz: Noé, você consegue umas 2 tábuas para mim, por favor? Mas claro, meu irmão, é Deus que tem me dado, pega aqui. Noé, você consegue aqui você me arruma umas 5 tábuas? Claro, meu irmão, generosidade, sim, foi Deus que me deu, pega. Daqui a pouco vem alguém: ô Noé, eu precisava de umas 100 tábuas. Cara, aí já não tem como. Não, mas me vende. Ele disse: é verdade, eu posso vender essas 100 tábuas, compro mais terras com árvores, eu posso ajudar Deus nesse processo. Então tá, vende 100 aqui, daqui a pouco vem outro que é 200 tábuas. Depois de 10 anos, Noé é um madeireiro próspero, dando testemunho no púlpito: olha aqui, Deus me deu essa empresa, Deus me fez prosperar. Ele já esqueceu que é para fazer uma arca. Ele já esqueceu a origem, a missão do ID. Porque ele já se desconectou da voz. Só que Deus está fazendo algo novo, e há um rompimento acontecendo. E a voz de Deus precisa voltar a ser ouvida. A voz profética precisa voltar a ganhar crédito. E eles rompemos para o outro lado. Eu quero que vocês atravessem esse mar, atravessem essas águas. Eu estou fazendo algo novo, rompendo algo com vocês. Encontrou resistência porque precisou compelir eles. Então no versículo próximo diz o seguinte: e despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho, e caindo a tarde, lá estava ele só. E aqui está um ponto para os nossos dias. Muitos de nós vamos ter que nos separar um pouquinho da multidão para ouvir o rompimento que ele quer fazer, para ouvir o rompimento que ele quer fazer. E ele tem nos ajudado com isso. Ele mexeu na agenda no mundo todo para nos dar a oportunidade de voltar e refundamentar o que precisa ser refundamentado para a nova construção que ele quer estabelecer. Por quê? Porque a construção é nova, mas os fundamentos jamais mudarão. Os fundamentos não vão mudar, nunca. Mas a gente perdeu até parte dos fundamentos. Então vamos ter que separar um pouquinho para ouvir. E ele está falando, ele está instruindo. Só que é resistência para nós. Deixa eu trabalhar bem rápido. Meu Deus. Isaías capítulo 1. Se você tem Bíblia de papel, não sai de Mateus, tá? Isaías capítulo 1. Isaías 1 vai dizer assim: ajuda o teu filho, Senhor. E eu sei que tem Isaías na Bíblia que eu conferi antes de sair de casa. Isaías capítulo 1 diz assim: vamos lá. Versículo 11: de que me serve a multidão dos vossos sacrifícios, diz o Senhor. Eu já estou farto dos vossos holocaustos, de carneiros e da gordura de animais cevados. Eu não tenho prazer no sangue de bezerros, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes à minha presença, quem requereu isso das vossas mãos? Que viesse pisar os meus átrios. Irmão,
Pelo amor de Deus, que pergunta é essa? Se foi Deus que estabeleceu todas essas normativas cerimoniais, e agora Ele vem dizer: quem foi que pediu para vocês carneiros, bodes? Continuemos, versículo 13. Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação, como também são as vossas luas novas, os sábados, a convocação das vossas congregações. Eu não posso suportar a iniquidade aliada a um ajuntamento solene. A minha alma aborrece as vossas luas novas e as solenidades, os cultos, os congressos, os retiros, as convenções. Já me são pesadas, estou cansado de sofrer. Pelo que quando estendeis as vossas mãos, escondo de vós os meus olhos. Sim, quando multiplicai as vossas orações, não as ouço. Um Deus que manda eu orar, quando eu oro, Ele diz que não escuta, mano. Um Deus que diz que é para mim congregar, quando eu congrego, Ele para tudo. Por quê? Porque Ele não suporta ajuntamento solene, associado à iniquidade. E Ele está dizendo: para isso, interrompe isso, não quero mais. Aí eu te pergunto, o apóstolo Paulo, falando sobre a ceia, o que ele diz? Nisto que agora vos escrevo, não vos louvo, porque quando vocês se reúnem para o mal e não para o bem. Mas como que é isso? Paulo está mandando parar o culto. Paulo disse: gente, não se reúne mais, não ceia mais, não cultua. Como, Paulo? Foi você que abriu a igreja, você que implantou essa igreja, agora está mandando fechar. Ele disse: não, é que vocês estão se juntando e estão piorando. E não adianta, nós somos resultado dos nossos encontros, nós somos resultado dos nossos ajuntamentos. E Ele está dizendo: vocês estão se juntando e estão ficando pior. Ele manda encerrar o culto. Deus chega aqui e diz: olha, não quero as congregações reunidas, não quero as ofertas, não quero as orações. Deixa eu te fazer uma pergunta. Dado o que nós temos vivido, será que é o STF que está fechando a igreja? Hein? Será que é o Dória? Será que é o ministro XYZ, o governador tal que está fechando? Eu não sei. Só estou fazendo perguntas novas. Eu não vou ler, porque aqui só tem pastores e você sabe disso. A Bíblia diz que quando o povo de Deus saiu do Egito, um misto de gente saiu junto. Outra tradução diz que um populacho saiu junto. Ou seja, lá dentro do Egito, tinha um povo que quando viu o povo de Deus saindo, pegaram a carona, foram junto. Não sabiam para onde estavam indo, não estavam nem querendo libertação, mas acharam um movimento interessante. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Naquele momento, ser crente estava na moda, porque Deus estava respaldando a igreja na face da terra. Saiu junto, um populacho, um misto de gente. Depois, no episódio aonde o povo de Deus rejeitou o maná e pediu carne, a Bíblia diz que um populacho, um misto de gente, começaram a reclamar do maná. Reclamar do maná de Deus. E o próximo versículo vai dizer que o povo de Deus também começou a reclamar. Porque é assim que começa. As igrejas hoje, até aqui, irmãos, até a pandemia fechar as portas dos templos, tinha muito misto de gente, muito populacho, muita gente que aprendeu a dizer o aleluia, glória a Deus, está amarrado, o sangue de Jesus tem poder, mas nunca nem nasceu de novo, não nasceu de novo. E esse populacho vai pressionando a igreja,
para ela dar de comer uma comida que não vem do céu, mas aqui é para atender o seu ego. Aí daqui a pouco a igreja também começa a ficar com fastio da comida de Deus, e prefere uma meia dúzia de versículo associado a uma meia dúzia de frase motivacional, e vai criando exigência, e a gente vai abandonando a sã doutrina da verdade, ou a verdade da sã doutrina, e vai dando o que o povo quer de comer. E essa foi a grande tentação no deserto. Mas quando a pandemia chega e as portas se fecham, o populacho vai comer Big Brother. Mas em compensação, uma fome do povo legítimo começa a ser devolvida. Porque nunca os crentes nas últimas décadas oraram como estão orando agora, buscaram como estão buscando agora, passaram a refletir como estão refletindo agora. Deus disse: você não quer orar? Pois eu pelo menos eu vou. O que está escrito? Fecha a porta do teu quarto, entra no teu quarto, fecha a porta atrás de ti. Ah, você não faz, então deixa comigo. Estabelece uma agenda na terra que põe eu e você dentro de casa de vez. Agora eu posso até não orar, mas ele me trancou lá, a parte dele ele fez. Agora eu posso até não amar minha esposa, mas eu tenho que estar com ela. Eu posso até não querer educar o meu filho, mas ele está em casa e eu tenho que estudar com ele na frente do computador. Por quê? Porque ele tirou o filho da ideologia do colégio e devolveu para mim educar. Então não chama Deus de diabo que você ofende. Eu pergunto: quem é que fechou as portas? Eu não sei. Eu não tenho minhas garantias. Uma coisa eu sei: a verdadeira igreja não está na mão do diabo, porque a igreja dele, as portas do inferno, a dele não. A dele não. Pedro, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Ô Pedro, a tua denominação pode ter problema, mas a minha igreja não vai ter. Porque eu corrijo todo aquele que eu amo. E o Senhor está rompendo algo. Irmãos, Deus está fazendo algo novo e está nos dando a oportunidade de reestruturar as nossas bases fundamentais. E pergunta para mim: Juscelio, qual é o algo novo que Deus está fazendo? Deixa que eu te respondo. Daquilo que eu sei, eu vou responder para você. Eu não sei. Por quê? Porque não temos recebido instruções de Deus sobre o que Ele vai fazer. Temos recebido instruções de Deus para nos preparar para aquilo que Ele vai fazer, seja o que for. Porque só se prepara de verdade aqueles que se preparam sem saber o que Deus vai fazer, é porque acreditam que o que Ele vai fazer é bom. Agora você sabe, o bom de Deus não é o bom para todo mundo. Quando o bom de Deus visita a terra, é ruim para muita gente. Qual foi o melhor bom de Deus até hoje que chegou na terra? Quem sabe o nome dele? Obrigado, meu irmão. Só que Simeão, quando pegou Jesus e levantou no templo para apresentar, disse assim: esse menino será causa de elevação para uns e de quedas para outros. O bom de Deus, quando chega, não deixa ninguém no mesmo lugar. Um pouco sobe, um pouco desce, um pouco levanta, um pouco cai. Por isso que o dia do Senhor é terrível e glorioso. Por quê? Porque dependendo de que lado do cenário você vai estar, vai ser terrível ou glorioso. Quando as águas do dilúvio chegaram, foi terrível para quem estava de fora da arca, mas para quem estava do lado de dentro, que se preparou, foi glorioso. Se nos preparamos, é glorioso. Agora basta dizer que Noé, Deus falou: Noé, vai chover, mas ele não sabia o que era chuva. Eu sei o que é chuva e você sabe, mas Noé se preparou para uma coisa que ele não sabia. Mas ele entendeu. Ele disse: se é para se preparar, eu me preparo.
Então tem um rompimento de Deus acontecendo em muitos de nós, que vai exigir que a gente se separe um pouquinho da multidão para ouvi-lo. E ele se vai na frente. Versículo 22, onde estávamos em Mateus 14. Eita, café gostoso, gente. Oh, meu Rei da Glória. Vamos pegar o 22 de novo para a gente não perder. Logo a seguir compeliu Jesus aos discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ele no monte, a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Veja, irmãos, que aqui não é aquela tempestade que os discípulos gritaram para Jesus e Jesus teve que acordar para acalmar. Não. Aqui o barco estava sendo açoitado por ventos contrários. Isso para o pescador não é uma coisa boa de viver, mas não é surpresa para ele, e ele sabe se dominar aqui. Eram só ventos contrários. Alô? Irmãos, quem quer romper com o Senhor? Eu também quero. E o Senhor está rompendo. Só que eu quero rompimento sem ventos contrários, e não é fácil. Quer romper? Vai lidar com ventos contrários? Ouça dentro do seu espírito. Todo rompimento, ele é precedido de ventos contrários. Por quê? Porque os ventos contrários, ele vai mexer em bases internas minhas, que precisam ser mexido, para mim poder entrar nesse outro lado que me espera. Porque aquilo que está estabilizado em mim, para essa esfera, muito bem, está ótimo. Mas como ele quer romper algo novo, e ali eu vou precisar estar melhor preparado. Algumas bases falsas que estão dentro de mim vão precisar ser mexidas. E agora nós estamos vivendo um paradoxo muito interessante, porque ao mesmo tempo que Deus está fazendo um desmame dos crentes com relação à igreja, ao mesmo tempo Ele está recriando a igreja dele. Porque por um lado, existe um desmame que Deus está fazendo, não da igreja, mas da denominação, do senso de pertencimento a Deus, porque tem o seu nome num membro corporativo que tem lá na frente uma placa com o nome da igreja. Há um crescimento que Deus está desenvolvendo, porque está recriando a igreja dele. Aquilo que temos falado, que recebemos na pandemia, já liberamos aqui. Ele está reordenando uma batalha, reorganizando o seu exército e refazendo seus soldados. E esses ventos contrários mexem algumas bases em nós. O Senhor nos falou algo muito interessante. Eu li isso inclusive quando estava conversando com a equipe nossa aqui da Missão Sudeste aqui de Minas. O Senhor disse: no frescor do seu espírito, eu removo as trevas rasas, mas as trevas mais profundas que eu quero remover, essa não é removida no frescor do teu espírito. Nesta há escuridão, clangor de trombetas, densas trevas, relâmpagos. Por quê? Porque nela você passa pela sua iniquidade. Mas se você permanecer aí, então conhecerás o rompimento que eu estou por fazer.
A Bíblia diz que quando Moisés sobe no monte, ele entrou numa nuvem escura e ficou ali por 7 dias. Tudo que Moisés trouxe de revelação, ouça-me, tudo que ele trouxe de revelação para o povo de Israel, não saiu de um culto de avivamento, saiu de ouvir Deus num lugar escuro. É por isso que ele está entrando em alguns lugares, nas nossas bases internas. Nós vamos esperar uma operação de glória do Senhor, irmãos, que nem os maiores avivalistas poderiam imaginar. Mas é uma nova estirpe de homens e mulheres Ele está gerando. É uma igreja nazireada. É uma igreja de nazireus, que tem as suas próprias abstenções para não comprometer o que está gerando. E isso passa pelas nossas bases. E quando essas bases nossas são mexidas, é difícil para a gente entender que é Deus. Porque eu vou ler, porque eu não quero sair do Espírito. Versículo 24. Entretanto, o barco já estava longe. Versículo 25. Estava longe, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Versículo 25. Na 4ª vigília da noite, foi ter com eles, andando por sobre. Eita. E os discípulos, ao verem andando sobre as águas, ficaram aterrorizados e exclamaram: é um fantasma. E tomados de medo gritaram. Uau! Por favor, eu insisto nessas coisas. O Senhor está rompendo a vida de alguns. É um rompimento que Ele está fazendo para toda a igreja. Obviamente que depois todos vão desfrutar. Todos vão desfrutar. Mas há uma realidade para aqueles que estão se preparando para esse rompimento. Estão se preparando como um ventre gerador para isso. Ouça-me. Uma coisa é a movimentação de um precursor. Outra coisa é a movimentação de um percursor. O percursor, ele percorre um curso que já está feito. O precursor não. Ele abre o curso. Depois que ele abre o curso, muita gente vai passar, mas nunca ninguém vai ter a experiência de um precursor. Depois que o barco de Pedro experimentou a pesca milagrosa, porque creu na palavra que parecia ser impossível, depois o outro barco, quando viu peixe sobrando, ele entrou e foi também. Porque depois de você ver o peixe, fica fácil. O difícil é você crer no impossível. Arrancar o peixe da onde não tinha peixe, aí você vai precisar acreditar no que ninguém acredita. Esse é o precursor, diferente do percursor. Agora entenda uma coisa, meu irmão. Você, em relação a quem vem antes de você, você é um percursor, porque você chegou até aqui por um curso que alguém já abriu. Mas em relação a quem está abaixo de você, em relação a quem está vindo depois de você, você é um precursor. Você pode abrir um curso atualizado em Deus para esse povo passar, ou você pode perder o curso, assim como poços que foram entulhados na geração de alguém que veio e pegou o poço aberto.
Assim como reis que receberam o templo aberto, mas quando entregaram para o seu filho, entregaram o templo fechado. Tem um rompimento a ser feito. E é uma movimentação de Deus, que ela passa por uma preparação pessoal, uma preparação individual. Uma preparação que mexe com as suas bases. Vai mexer com situações da sua vida, que parece que é o diabo que se levantou. Você pode ser mexido nas suas finanças. Você pode ser mexido no seu casamento. Você pode ser mexido em coisas, porque essas mexidas, elas vão quebrar paradigmas que precisam ser quebrados na nossa mente. Elas vão precisar quebrar o óculos que nos trouxe o que chegamos até aqui, porque tem uma lente nova a ser dada. E Deus, quando quis romper algo na vida desses homens, pastor Ricardo, Ele insistiu: gente, passe para outra banda. Senhor, mas você não vai junto? Não, passe, vão, eu quero romper algo novo em você. Depois Deus vai atrás, o Senhor vai atrás. Quando eles veem o Senhor, eles dizem o quê? É um. Agora lê aí na sua Bíblia a resposta do Senhor. Lê na sua Bíblia. Tem de bom ânimo. Sou eu. Sou eu. Meu Deus, fechou tudo. O diabo se levantou. Ei, pá. Tem de bom ânimo. Sou eu. Senhor, eu não estou entendendo. As coisas lá de fora até não estão ruins, mas eu estou vivendo uns perrengues dentro de mim, umas guerras na minha mente. Deus, o que é isso? Deus, o diabo se levantou e disse: epa, sou eu. Algumas coisas nesse tempo, que para a sua alma é uma derrota, para o seu espírito é conquista. Algumas coisas que para você nesse tempo são perdas, o seu espírito é ganho. Então relaxa. É Ele. A não ser que você está na mão do diabo. Caso contrário, é Ele. Por quê? Porque a porta aberta é Ele e a fechada. A brisa suave é Ele e o trovão. Vamos precisar reencontrar com a identidade de filhos. Como eu já falei aqui, irmãos, como eu já repeti algumas vezes, tem algumas coisas que eu repito muito, porque elas são as curas das minhas sangrias. E Jesus nunca chamou Deus de Deus, sempre de Pai. No seu único momento que Ele chamou Deus de Deus, é na cruz, quando Ele diz: meu Deus, por que me desamparaste? Ali Ele não chamou de Pai, por quê? Porque Ele ia contrair todo o pecado da humanidade. Deus, que é santo, não podia estar junto, teve que se retirar. Então Ele não diz: meu Pai, porque me abandonaste. Ele diz: meu Deus, por que me abandonaste? Porque Ele sabia que Deus o abandonou, mas o Pai nunca o deixou. E uma igreja nascida num país de órfão, como é o Brasil, muitas vezes ele tem que se afastar como Deus, para ela conhecer que o Pai nunca o deixou. O Pai nunca lhe deixou. Então não se assuste, é Ele. Ele está mexendo as nossas bases. Ele está mexendo nossas bases. Não me tira o medo que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar. Faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, o vento forte é você. E o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você.
mas a fechada é você, é tudo sobre você. Mais perto do monte, mais perto da face, me espanto com o peso da tua glória. Mais perto da glória, é mais perto da morte, e o medo quer me parar. Sim! Então me tira o medo, se me tira, que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar, e me faz entender. Sim! Que a tempestade é você, chuva forte é você, o vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Ora la basura mandoroquiasa. Rakala basura mandoroquiasa. Mas que eu não entendo. Chora la basura mandara. Coloro balasura mandara basura mandara balabaso. Coriata la basura mandara. Vamos adorar. Que não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar. De novo eu tenho Deus. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar. Choro duro uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Choro duro uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, que ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. Você já parou para pensar que Jesus andando sobre as águas? Você está mais um pouquinho, meu irmão. Eu não gosto de tirar o mover, não. Mas eu agradeço muito sua compreensão, porque o Espírito está movimentando por aqui. Mas em pensar que o Senhor disse: eu vou romper algo sobre a vida de vocês. Ouça, irmãos, eles não estavam confundindo um demônio com um fantasma. Estavam confundindo o Senhor com um fantasma. Uma movimentação do próprio Senhor
algo novo para eles, que amedronta, que assusta. Eles têm de bom ânimo. Nesse mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. O Senhor está dizendo: nesse mundo tereis aflições. Isso não adianta. Não quer ter aflição, morre. Porque isso não é uma escolha. Ele já definiu. No mundo você vai ter aflição. E agora, Senhor, tem um jeito de você vencer isso. Como, Deus? Ter um bom ânimo no meio da aflição faz você vencer. Quando Jesus disse: no mundo tereis aflição, mas tendo bom ânimo, o tema da mensagem não era aflição. O tema da mensagem era bom ânimo. Por quê? Porque para você ter aflição nesse mundo não precisa de revelação, basta estar nele. Mas para ter bom ânimo precisa. Por isso que para os de fora ele fala em parábola, mas para os de dentro ele descortina os mistérios do reino. E o Senhor tem dito que o antídoto desses dias é a gratidão, é a celebração, porque perto está o Senhor. Perto está o Senhor. E eu, como já falei, volto a repetir, o apóstolo Rogério, você que entende bem de escatologia, não é a minha praia. Eu particularmente não acredito que a gente está no tempo do fim. Como diz Daniel, fala sobre o tempo do fim. Mas é claro e evidente, irmãos, que Jesus fala sobre os finais dos tempos. Então nós não estamos no tempo do fim, mas estamos no fim de um tempo. Coube a nossa geração passar pelo fim de um tempo. E o Senhor está gerando algo novo. E eu não quero confundir com um fantasma. Ainda que eu sei que isso no primeiro momento impacta e me assusta, porque vai mexer comigo coisas que estão mexendo já com as minhas bases internas, até mesmo com os meus sistemas de crenças, que não estão necessariamente errados, mas que vão precisar ser aperfeiçoados para não rejeitar o que Ele está por trazer. Por isso que eles têm nos orientado: se prepare em pureza, se prepare em santidade, se prepare em fundamento de devocional, de oração, se prepare em aperfeiçoamento de escuta, se prepare, para quando eu chegar com algumas coisas que eu estou vindo, você não me diga que é um fantasma. E no meio disso, quando ele diz: tem de bom ânimo, sou eu. Versículo continua dizendo: não tem mais. Versículo 28, respondeu-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, mandei ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem Pedro. Descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente, eu gosto dessa frase aqui, essa frase é apaixonante para mim. E prontamente, e Pedro diz: Senhor, se é o Senhor, eu quero entrar nisso. Eu quero entrar nisso. Ele não estava duvidando, não era o ponto. O ponto é: Senhor, é assustador, mas se é o Senhor, eu quero entrar. Aí Jesus diz assim: Pedro, se você quiser entrar nisso, Pedro, vai precisar ter a coragem de sair dessa base estrutural chamada barco, para não chamar de denominação, que você se sente tão seguro, e vem andar sob a minha palavra.
vem andar sobre a minha palavra. Eu preciso, Pedro, que você ande sobre a minha palavra. Por quê, Senhor? Para quando você voltar no barco, você volta a ser um pescador, e não um escorador de plataforma, e não um lugar para você passear nas águas, e não um lugar para você se sentir seguro. Porque eu não criei a congregação para te dar segurança. Eu criei a congregação para você ser um pescador que enfrenta ventos contrários, que inventa. Mas eu quero que você ande sobre a minha palavra. Eu quero que você tenha a experiência sua comigo, e eu vou te arrancar um pouco de algumas seguranças, para a minha palavra ser a tua segurança. Agora entenda uma coisa: ela sempre vai te assustar, porque ela não tem uma base humana. Ela é sobrenatural. Andar sobre a minha palavra é como andar sobre as águas. No natural você não consegue. No natural você não consegue. Vai ter que voltar a acreditar e andar sobre essa palavra. Sobre essa palavra. Vem, vem, vem. Sai desse lugar que você se sente seguro e vem para andar sobre a minha palavra. Eu não estou te despedindo do barco. Eu só quero que o barco volte a ser um meio para você pescar, e não para você se proteger. Vem. O Senhor está te chamando para algumas coisas. Vem. Está mexendo com algumas bases estruturais da sua vida, eu sei. Vem. Vinde, voltemos ao Senhor. Ele nos despedaçou, mas nos sarará, e no terceiro dia nos revigorará, e estaremos para sempre com Ele. Conheçamos e prossigamos a conhecer o Senhor. Você sabe que Pedro não andou sobre as águas. Você sabe que Pedro andou sobre o vem que saiu da boca de Jesus. Ele andou sobre a palavra, ele não andou sobre as águas. Só que a voz de Deus é como a voz de muitas águas, e Ele lava a igreja com a lavagem da água da palavra. E a igreja precisa voltar a andar sobre a palavra e não sobre estruturas. A estrutura cumpre o propósito quando ela é um meio. A estrutura cumpre o propósito quando ela é um meio. E Ele está devolvendo. E Pedro está andando sobre as águas. E de repente, reparando nos ventos, ele começa a afundar. Deixa eu confessar algo para você. Deixa eu falar algo para você, Ricardo, do meu coração, confissão aberta. 70% do meu tempo eu vivo muito bem. 30% do meu tempo eu vivo com algumas instabilidades. Sabe por quê? Porque 70% do meu tempo eu vivo nesse lugar insano que Deus me colocou. Eu não posso descer dali. Quando eu desço dali, venho para a minha razão. Quando eu desço dali, venho para enxergar as coisas. Quando eu desço dali, olho a calculadora. Quando eu desço dali, olho a minha capacidade. Quando eu me apavoro, eu tenho que voltar para esse lugar de loucura, que ali eu estou bem sempre. Esse lugar insano, esse lugar que não... Você entende, pastor? Volta para o lugar insano que você já teve um dia. O barco te dá a métrica, a palavra não. Eu estou mal quando eu caio desse lugar. Quando se entende o que estamos falando aqui, Ele está nos devolvendo. Aquele vem dele garante tudo. Meu Deus.
Como diz a canção, por mais que pressão que seja a situação, no controle tu estás. Então Pedro começa a afundar. E quando Pedro começa a afundar, prontamente, ele salva-me, e o Senhor diz prontamente. E quando Jesus pega Pedro, Senhor, o que aconteceu? Eu estava indo tão bem. A Bíblia diz que Jesus pega Pedro, traz para dentro do barco. O que está escrito aí? E o vento cessou. Eu fico imaginando, irmãos, que quando Pedro entrou no barco, eu imagino que já não tinha mais vento. De noite, para eles enxergar uma pessoa chegando. Eu fico imaginando, por que Jesus cessou o vento se agora já está todo mundo dentro do barco? Eu fico imaginando que aquele vento ali, quem provocou foi o próprio Senhor. Eu fico imaginando Jesus dizendo: Pedro, homem de pequena fé, Pedro, você tem acreditado em coisas que outros não têm acreditado. Você teve fé para sair do barco e andar sobre as águas, Pedro, sem vento. Só que agora eu estou te treinando numa nova medida, e você vai aprender a andar com vento. Por isso essa sua queda não foi derrota, foi treinamento para o próximo estágio. Porque tem gente que está rindo de você, mas está no barco, e você já sabe andar sobre as águas sem vento. E agora eu vou treinar para você andar com vento. Isso não é derrota, isso é promoção, meu filho. Não temas, sou eu. Senhor, salva-me. Oh Pedro, que bom. Eu estava esperando, eu não escutava mais esse clamor na igreja, Pedro. O barco tem dado tanta segurança para vocês, que vocês já não me pedem mais salva-me. Eu precisava ouvir isso. Senhor, salva-me. Sabe, irmãos, o barco dá muita segurança, mas ele ainda se move pelo clamor daqueles que dizem: salva-me, Senhor. O barco roubou o clamor. O barco ele tirou o clamor. Nós estamos voltando para coisas grandes, as grandiosas coisas simples de dizer: Senhor, salva-me. E Ele prontamente, porque Ele sempre está pronto para te levantar quando você cai na palavra. Quando você aceita o desafio de se prosseguir, de ir adiante. Por isso algumas pressões contrárias eu sei. Eu é que sei. E o Senhor, irmãos, Ele realmente está mexendo com algumas bases nossas. Porque Ele está estabelecendo algo. Esse lugar é um lugar de muitos confrontos. Ele é um lugar de muitos confrontos. Porque ele é um movimento preparatório, que ainda não é o que ele vai fazer. É que ele está mudando uma forma de atuar. O pastor Ricardo pegou bem isso no espírito quando Deus nos disse. O Senhor falou que tempo, forma e lugar estão se encontrando. Quando tempo, forma e lugar se encontram, já é. Quando tempo, forma e lugar se encontram, você tem a materialização do sobrenatural de Deus. Agora o tempo, forma e lugar
eles não se encontram sem o movimento profético preparatório. Entenda. A plenitude de tempo, forma e lugar foi Jesus. Quando Jesus chegou na terra, no corpo, tempo, forma e lugar, Ele cumpriu todas as profecias sobre Ele, em tempo, forma e lugar. Isaías 61, hoje se cumpre essa palavra que foi liberada num tempo, de uma determinada forma, encontrou lugar, tempo e forma e lugar, e se encontraram na pessoa de Jesus. Agora, para tempo e forma e lugar, o que é tempo e forma e lugar? É quando Deus estabelece algo do seu reino, físico, palpável sobre a terra, onde todos podem tocar e ver. Mas para tempo, forma e lugar, chamado Jesus Cristo, aparecer, Ele enviou um mensageiro para preparar esse terreno, chamado João Batista. Um movimento de arrependimento, um movimento de pureza, um movimento de santidade, porque ele foi o aeroporto sendo construído para o Messias pousar na terra. Ele foi aquela patrola que abre uma estrada para o palpável chegar. Ele, quando olharam para ele, disseram: João Batista, que coisa tremenda é isso. Ele disse: isso é a forma, ainda não é o final, o lugar, isso, o que vai chegar, eu não sou digno nem de desatar as sandálias dele. E Jesus disse acerca de João Batista, a palavra diz que eu enviarei o meu anjo na frente, ele preparará o caminho. Deus não faz nada físico, palpável, poderoso na terra, sem um movimento profético que prepara o caminho. Um movimento de João Batista que diz: olha aqui, não quero corrupção. Quando eu vim tratar a corrupção do STF, eu não vou poder deixar a igreja de fora. Eu quero encontrar a igreja acima da régua que eu vou vir passar. Então não quero corrupção na igreja, eu não quero engano na igreja. Corrijam aqui, porque o meu juízo está chegando, e as águas vão se tampar, vai tampar tudo que estiver embaixo da arca. João Batista chega para Herodes e diz: olha, amigo, essa mulher aí não é tua não, essa mulher é do teu irmão. Se quiser congregar na minha igreja, devolve a mulher do teu irmão. E Jesus disse: esse João Batista era o Elias que havia de vir. Por quê? Porque quando Deus decidiu fisicamente, corporeamente, para todo mundo ver Jezabel ser derrubada do trono. Quem lembra quem foi que derrubou Jezabel do trono? Quem lembra? Jeú, que deu aquela ordem, foi lá e disse para os eunucos: põe essa mulher embaixo. Só que antes desse ato físico, quando Deus derrubou Jezabel e expressou no mundo físico Jezabel caindo, na verdade ele estava derrubando, não era Jezabel, ele estava derrubando, era Baal, do governo espiritual sobre Israel. Mas para que esse movimento físico, para todo mundo ver acontecesse, antes de Jeú veio Elias. João Batista era o Elias que havia de vir. O que Elias veio fazer? Elias veio consertar o altar, confrontar os profetas de Baal. Um grande confronto aconteceu. Por isso que quando Jeú veio derrubar Jezabel do trono, só foi possível porque Elias veio antes e derrubou o trono de Jezabel. Por isso um movimento de arrependimento, de voltar aos fundamentos de Deus, de voltar às práticas. Só que isso vai mexer com as nossas bases, já está mexendo, sabe por quê? Porque Ele está vindo, irmãos, trazer um tipo de arrependimento que vai fazer a gente gemer e chorar pelo perdido.
do qual faz muito tempo que ele não vê mais a igreja gemer. Hoje ele escuta o choro e o gemido dos problemas da igreja, mas ele está trazendo um choro e um gemido das questões que os céus quer fazer. E isso vai passar por todas as nossas bases. Já está passando. Estruturas de orgulhos estão sendo quebradas. E o hedonismo está sendo quebrado. Mas não se preocupe. É Ele. É Ele. E se você, meu amado, se você, minha amada, se você entende essa palavra no seu espírito, se você tem vivido as suas guerras, gemido, deixa eu te falar uma coisa, profetas que estão aqui nesse lugar, homens e mulheres de Deus, tem algumas dores, algumas lutas e algumas guerras que você tem sofrido, que você não entende por quê. Porque essas guerras se dão no reino do Espírito. Está usando a tua vida como um movimento intercessório. Deixa eu tentar explicar melhor. Nós temos uma irmã que congrega conosco lá. Ela que faz a tradução em Libras. E ela começou a passar mal. Umas dores intestinais. E foi sofrendo. Foi tomar um remédio, tomou outro. Por um momento achou que podia ser Covid, mas não era, porque as questões eram bem diferentes. Aí toma chá, toma laxante, pode ser prisão de ventre e tal. Ficou uns 7, 8 dias assim, muito indisposta, vomita, não vomita. Resumo da história, irmão, que você já sabe o que ela tem. Você já sabe qual é o problema dela. Ela está sofrendo gemidos porque ela não sabia que estava gerando algo. Já era dor de estar gestando algo que ela não sabia. Ela não sabia que estava grávida. Alguns de nós já estamos sofrendo coisas que não sabemos que estamos gerando, mas um desconforto já está presente. Fica tranquilo, Ele colocou uma semente aí dentro, mas a gente não está acostumado. A gente está tão concentrado na nossa dor, que quando é uma dor de algo que Ele está gerando, a gente pede para Ele tirar. E Ele disse: se eu tirar a dor, eu vou tirar o bebê também. E como você não está entendendo, eu vou deixar a dor para não abortar o bebê que está nascendo. Deus está gerando algo. Essa palavra é uma palavra debaixo do Espírito. E eu gostaria de orar com os homens e mulheres que estão entendendo isso no seu coração, no seu espírito, entendendo que estão vivendo confrontos. E eu não quero trabalhar com a sua dor. Isso envolve dor, mas eu estou ligado ao propósito e não à dor. Até porque Deus entende a minha dor, consola a minha dor, mas Ele não se une à minha dor, Ele se une à minha cura. Por isso que você, pastora, você pastor, você sabe, uma das coisas que mais te aborrece como pastor é o quê? É ter que ajudar as pessoas que querem que você se una à dor dela e não à cura. Então, nós estamos sofrendo dores de uma gestação. Mas para que não aconteça como Isaías, que chegar no final a gente gerar vento, por isso que Ele está nos dando entendimento.